Conhecimento, evidências científicas. É importante que a gente entenda que o nosso trabalho tem que estar pautado em evidências científicas, em pesquisas científicas, né? Eu trouxe aqui um trechinho de um livro muito interessante, que é Evidências Científicas na Educação, se eu não me engano. Eu não estou me lembrando o tema certinho, mas o enredo do livro é esse, né? É a Evidências Científicas na Educação. Se eu não me engano, na educação brasileira, eles têm mais né, esse detalhe aí. E ele diz assim: a educação baseada em evidências se refere à consideração e uso do conhecimento oriundos de áreas de pesquisa científica para fundamentar e informar boas práticas em educação. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento científico, né? Que a gente tenha essa fundamentação científica. É importante que a gente tenha a nossa formação, né, acadêmica, de grau, né, de terceiro grau, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Isso é muito importante para nossa carreira. Mas nesse caminhar aí, nessa jornada de formação, é importante que a gente esteja pautado, o nosso trabalho seja pautado dentro de evidências científicas. Então, para isso, a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Essa fundamentação. Marta, como que eu posso fundamentar o meu trabalho? O meu trabalho dentro desse contexto de evidências científicas. Gente, tem plataformas importantes aí, bacanas, que a gente pode tá buscando esses artigos. Hoje tem muitas pessoas que se propõem a colocar isso aí público, né? Nós temos o Google Acadêmico, a gente tem o Cielo, a gente tem as plataformas das universidades que são os polos de pesquisa, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos a UF, que é uma universidade que se preocupa com essa questão da educação inclusiva. Então ele tem muito artigo legal. Então é importante que a gente tenha conhecimento. Então o que eu faço? Tem evidência científica? Pedir a criança para ligar pontos, tem fundamentação científica nisso, né? Poxa, marcar dentro de um contexto de figuras, a criança saber separar letras, números, desenhos, isso tem fundamentação científica? Ou isso é um passatempo? Palavra cruzada é um passatempo ou é uma atividade que já a gente entende ser algo cientificamente comprovado que faz bem para o cognitivo dessa criança? Então, a neurociência, gente, veio para, assim, dar um suporte imenso, né? Esse casamento aí, que não pode ter separação da neurociência com a educação. É importantíssimo a gente tá aí agregando ao nosso conhecimento a neurociência, né? A neurociência pedagógica, cognitiva, educacional. A gente tem grandes nomes brasileiros nessa área. Então é importante que para que a gente se sinta instrumento, né, de transformação na vida do nosso paciente, do nosso aluno, né, e até mesmo do nosso filho, é importante que a gente desconstrua, né, essa ideia que comigo não dá certo, né? Ah, não, gente, comigo não dá certo. A gente tem que desconstruir isso daí, porque dá certo, tá? A partir do momento que você tem essa fundamentação teórica, que você tem esse conhecimento científico, que você tem essa associação entre conhecimento científico e educação e desenvolvimento humano, vai dar certo sim, tá bom? Eu acho que eu pulei aqui.
Bem, gente, para que a gente veja que dá certo, né? Eu trouxe aqui algumas fotos que eu recebo de intervenções. Isso aqui, assim, é um presente para mim, né? Porque é quando a gente produz um material pedagógico, estruturado, a gente não constrói, né? Assim, não é uma coisa que acontece ou que a gente, tá bom, não. A gente estuda muito, né? Então, para a gente montar uma atividade de intervenção com materiais estruturados, é importante que a gente saiba qual é o impacto dessa atividade no desenvolvimento da criança, né? Como vai ser o engajamento dessa criança nessa atividade. Essa atividade vai ser interativa, ela vai ser como que vai ser isso, né? O tipo da cor, o formato que você coloca, isso tudo é muito estudado, né? É muito pensado, não é uma coisa que acontece. E aí, quando você se propõe a produzir um material estruturado e quando chega até você a resposta positiva da utilização desse material, eu acho que é a nossa coroação, né? Então, eu tenho alguns anos já de prática em materiais estruturados, já ajudei muitas crianças diretamente, né? Eu, na minha prática, né? E há cerca de 5 anos eu resolvi abrir isso, né? Para fazer disso também uma profissão. E aí, gente, quando a gente trabalha em sala de aula direto com o aluno, esse resultado ele vem muito rápido, né? Porque você tá ali, né? Aquele trabalho de mesa que a gente costuma dizer. Mas quando você tá longe, tá desse lado de cá, cheio de tecnologias, né? Coisas que a gente utiliza, mas eu não sei se eu acostumo com isso. Eu sou muito de estar perto, de gostar, de conhecer, de conversar. É muito mais difícil a gente ver esse resultado. A gente tem muitas pessoas que entram em contato com a gente, que elogia, que diz, né, que curte, que pergunta, mas a gente não tem esse contato. Então, quando a gente recebe essa resposta mais direta através de um filme, de um vídeo, de uma foto, de um depoimento mais forte pra gente, né? Ou de uma ligação, ou de um contato no WhatsApp, isso pra gente é muito legal, né? Traz uma satisfação muito legal. E aí aqui eu trouxe alguns desses momentos aqui que eu recebi, né? De uma professora da rede pública municipal aqui do Rio de Janeiro. A intervenção é uma sala de crianças com dificuldades de aprendizado, algumas com deficiência, tipo um processo de reforço, né? Aulas extras, não chega a ser a sala de recurso, nem psicopedagogia, mas me parece ser um projeto, né? De melhora da qualidade da leitura das crianças. Então, quando a gente recebe isso, a gente fala, Marta, deu certo, olha, teve desenvolvimento. Então, a gente reforça toda essa fala que eu tô tendo, né? Quando a gente vê que não é uma, não é duas, não é três, são várias professoras nos dando esse retorno, são mães. Marta, como que os materiais estruturados não só estruturou o conhecimento do meu filho, mas estruturou todo um processo de aprendizado dele, de organização do professor, de a chegada desse material até a mim como mãe. Então, a gente vê esses resultados. Isso é muito legal. Então, eu trouxe essas 3 imagens aqui. Esses materiais são meus, né? São produção minhas. E como exemplo, né? Que apesar de você de repente achar que comigo não vai dar certo, a gente tem que tentar, tá? A gente tem que buscar que dê certo, porque às vezes não está conosco, às vezes não está com a criança, está então com as variáveis aí que a gente tem que avaliar e ver quais são e quais que a gente pode ter essa intervenção, né? Intervir nessas variáveis. O que mais ouço, né, é quando
quando eu falo, olha, gente, vamos estudar, a gente tem que conhecer, né? Quando a pessoa chega, o profissional chega para mim e falou, Marta, olha só, comprei seu material, tô aplicando esse seu material, mas esse material não está me dando retorno. O que é? Como que eu posso melhorar essa minha relação aí entre eu, material e criança? Então, eu logo pergunto, né, para a pessoa, como está o seu processo de estudo, né? Ai, Marta, eu tô com pouco tempo, eu não tô com muito tempo de ler artigos, eu tô assim, só mesmo usando os teus materiais, eu também tenho outros materiais, mas também não tá dando certo. Então, eu pergunto logo para a pessoa, para o profissional, como tá o seu tempo de estudo, né? Como que tá, como você está investindo no seu conhecimento. Nunca acho que preciso na internet. Olha, a gente nunca vai achar aquilo que a gente não sabe, né? Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas, eu não sei se eu vou saber citar ela na íntegra, mas diz mais ou menos assim, que quando a gente não sabe o caminho, qualquer caminho tá bom pra gente, porque a gente não sabe para onde a gente quer ir, né? Então, muitas vezes a gente não encontra as coisas ou a gente não vê aquilo que está próximo da gente porque a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, né? E a partir do momento, e aí, gente, é uma questão de... Tinha muito tempo aí, quem é mais novinho aí, tinha um anúncio de um biscoito muito tempo atrás, aí na década de 80, começo de 90, que era o Tostine. Então, era muito interessante, porque o slogan do Tostine era o seguinte: Tostine está sempre fresquinho porque vende mais, mas ele vende mais porque está sempre fresquinho. Então, se a gente investir o tempo em estudo, menos tempo a gente vai ter de procurar as coisas e, melhor ainda, a gente achar aquilo que a gente quer. A gente vai saber o nosso destino, a gente vai saber o nosso caminho, né? A gente não vai aí ficar no campo aí da imaginação, tá bom? As pesquisas são, não confere com as práticas. Olha só, é um outro questionamento, né, que tem muito, que as pesquisas, quem está fazendo pesquisa não está dentro da escola, né? Ou então, não, pesquisam isso, mas eu quero ver se estiver aqui dentro da escola. É interessante que cai também um pouquinho aí no slogan do Tostine, né? É muito importante que a gente conheça a pesquisa, aplique a pesquisa, os resultados dessa pesquisa, essa evidência científica na nossa prática, e para que essa prática também produza subsídios para mais pesquisas. Olha, uma pesquisa é um grupo, né, de indivíduos que são isolados e são testados, né, são acompanhados, e aí então chega-se uma conclusão, essa conclusão vai para a sociedade então que vai validar mesmo essa pesquisa, mas nesse processo de validação ela pode chegar e falar, olha, essa variável aqui, se fosse um pouquinho assim, um pouquinho desse jeito, dessa forma, seria melhor. Então, a pesquisa, né, as evidências científicas, ela vem até a gente aplica e a gente replica e pode voltar lá para o campo da pesquisa novamente por causa dessas variáveis, né? Então, é importante que a gente entenda isso, que é um roda-moinho, né? É algo que é um mecanismo que movimenta o conhecimento e a prática. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para a pesquisa. Não adianta, gente, quando a gente está dentro do contexto acadêmico, né, como professor lá de base, né, do processo acadêmico, a gente precisa de conhecer a ciência, e a ciência precisa estar dentro das escolas,
para a gente poder movimentar esse mecanismo aí de ensino e aprendizado. E aqui a gente vai falar aqui sobre a educação baseada no achismo, né? Que é exatamente isso, é não ter esse olhar de evidência científica, e tudo que falam para você que vai dar certo, você acha que realmente vai dar certo. Só que quem está falando para você não é uma evidência científica. Eu fiz, deu certo. O outro fez, também deu certo. Então, a gente fica no campo do achismo. A gente não tem provas, né, para que a gente possa aplicar aquilo ali. É como se fosse o chazinho da vovó. Muitos chás hoje já são comprovados que realmente são bons remédios. Mas outros não, e a gente ainda faz uso, né? A gente pensa que é bom, ou faz alguma prática que pensa que é bom, e realmente às vezes não é nada, né? Não faz nem bem nem mal, mas quando a gente está trabalhando dentro das escolas, quando a gente está trabalhando com crianças com deficiências, com crianças com déficits cognitivos, atrasos de desenvolvimento, um dia, gente, faz muita falta, né? Faz muita diferença. Uma intervenção mal feita, ela pode trazer consequências gravíssimas para aquela pessoa. Então, é importante que a gente entenda que a gente não pode errar. O nosso processo, nossa margem de erro, ela tem que ser o menor possível. Por isso que a gente precisa pautar o nosso trabalho em evidências científicas, e que essas evidências científicas produzam ferramentas assertivas no processo de ensino e aprendizado dessa criança. É por isso que a gente tem que organizar os nossos materiais, a gente tem que ter o nosso acervo, a gente tem que ter cautela na seleção desses materiais, né? E na adaptação desses materiais também, para que a gente tenha um retorno favorável, né? No processo de ensino e aprendizado dos nossos pacientes, nossos alunos, nossos aprendizes, nossos pais, né? Bem, se você chegou até aqui e tudo que eu falei foi importante para você no que diz respeito de, eu vou pensar melhor nisso, eu vou propor uma coisa a você, né? Reorganize as suas práticas. Reorganize seu armário, vai lá no seu armário, faça uma organização nos seus materiais, veja o que você precisa, né? Veja o que você tem, o que você tem, e você pode dizer que é bom, né, cientificamente, que você realmente use, organize, né, o seu tempo, organize as suas práticas pessoais mesmo, organize a sua vida. É importante que a gente, quando a gente atende crianças especiais, quando a gente atende família, a gente também esteja bem emocionalmente, né? Tranquilas, descansadas, e com a firmeza que a gente é um profissional, que a gente tem condições de atender e de dar um resultado para a nossa demanda, né?